Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que a paz do Senhor esteja sobre ela, que as bênçãos venham se multiplicar. Glória a Deus, graças a Deus. Mesmo sem entender, continue, não pare. Às vezes você vê uma situação difícil, uma coisa que você acha que você não vai aguentar, aí você quer parar, você quer desistir, mas você precisa insistir, porque a resposta, Deus vai abrir seus olhos lá na frente, Deus vai te mostrar, Deus vai te orientar, Deus vai te guiar. Então não dá para você parar, né? Muitas das vezes a gente culpa Deus por várias situações, mas a gente não entende o processo e a gente fica bravo, quer se revoltar. Mas a gente tem que o quê? Confiar, continuar perseverando, continuar caminhando mesmo na dor, mesmo sem entender. Porque Deus vai te mostrar e tudo vai acontecer e você vai entender por que você está passando por isso. Hoje, mediante é isso que eu falei, o Senhor me direcionou essa palavra, que está lá em Jeremias, capítulo 14, versículo 19, 20 e 21, que fala sobre o povo confessar o seu pecado. Olha o que diz a palavra: o Senhor Deus... Ó Senhor Deus, será que rejeitaste completamente o povo de Judá? Será que detestas o povo de Sião? Por que nos feriste tanto? Por que não podemos ser curados? Nós esperamos a paz, mas nada de bom aconteceu. Pensamos que íamos ser curados, mas o que veio foi o terror. Ó Senhor, confessamos o nosso pecado e o pecado dos nossos antepassados de fato. De fato, pecamos contra ti. Lembra das tuas promessas e não nos despreze. Não deixe que seja humilhada a cidade de Jerusalém, o lugar do seu trono glorioso. Lembra da aliança que fizeste com teu povo e não desista dele. Glória a Deus. Olha que palavra forte quando fala: por que nos feriste tanto? Por que não podemos ser curados? Muitas das vezes a gente consegue identificar aonde erramos e a gente confessa nossos pecados. Senhor, eu errei nisso, eu entendo, eu consigo compreender, tem misericórdia em mim, já confessando o pecado. Mas tem muitos deles, né, que a gente não entende e não sabe que é um pecado, que é uma coisa que estamos colhendo. Às vezes estamos colhendo coisas que a gente não imagina de onde vem. Por quê? Por que tal situação está acontecendo comigo? Por que eu tô recebendo isso mesmo sem merecer? Nossa, sou uma pessoa tão... Eu nunca fiz tanto mal assim, por que eu tô passando por isso? Às vezes a gente tá passando por coisas que, sem querer, a gente fez mal pro outro. A gente tem que entender que Deus é o nosso Pai. E o que um pai ele faz com o filho? Ele vai ensinar, né? Ele vai mostrar o caminho, ele vai direcionar, ele vai ensinar, ele vai... Então, mas só que Deus, ele tem as formas, os jeitos de trabalhar, de mostrar, de ensinar o filho, né? A entender e a nunca mais, né? A você entender e você confessar o seu pecado, você entender. Não posso repetir isso novamente. Eu preciso, né, ter cautela, cuidado com o meu próximo, né? Então, Deus, ele está aqui para que a gente aprenda, né? Muitas das provas, nossa, que a gente está passando, situações difíceis, é para que a gente aprenda alguma lição, é para que a gente dê valor, agradeça, entenda o quão importante Deus é na nossa vida. Então, a gente tem que continuar caminhando, né? Para que a gente, de fato, confesse o nosso pecado e abandone e nunca mais faça novamente. Só que para que a gente faça isso, primeiro a gente tem que passar na pele e sentir a dor do outro, sentir o que passou. Só assim que a gente consegue aprender, passando na própria pele a dor que a gente causou, a dor que a gente fez o outro passar. Às vezes a gente nem imagina, né?
por que a gente tá passando por isso, né? Mas é porque a gente tá colhendo coisas que a gente fez pro outro, maldade pro outro, coisas ruins. Então existe a semeadura e a colheita. Olha o que diz a palavra Gênesis capítulo 8, versículo 21. Os cheiros dos sacrifícios, logo quando Noé saiu da arca, né? E ofereceu sacrifícios ao Senhor. Olha o que diz. Agradou ao Senhor e ele pensou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Então é da nossa carne fazer a maldade, fazer as coisas ruins, não pensar no outro, ser egoísta, é da nossa carne. É o tempo todo fazer coisas ruins, mas que desagradam a Deus, a vontade de Deus. Então, também, a versículo 22, também nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, olha o que a palavra fala, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, e dia e noite. Então tá falando o quê? Semeadura e colheita. Então semeou hoje, vai colher amanhã. Vai passar pela situação amanhã. Ai, mas eu fiz tanta maldade, né? Eu não fiz tanta maldade assim, mas tem coisas que você não tem nem a noção que você tá passando. Que você fez maldade, você não teve empatia, você não pensou, você pensou somente em si, nas suas próprias vontades, nas suas próprias atitudes, ai, no seu querer. E fez o mal e você, às vezes você nem sabe. É a última, agora que eu tava passando por uma situação muito difícil, complicada na minha vida sentimental. E eu, caramba, por que tá acontecendo isso, meu pai? Tem misericórdia, sabe? Eu nunca pensei em desistir, por mais difícil que estava sendo. Eu nunca pensei em desistir, eu olhava pro alto, caminhava mesmo em dor, calma, né? Falei, Senhor, eu escrevia cartas e cartas para Deus, falando, Senhor, me ajuda a passar por isso. Eu não queria desistir nunca, não tem nem como. Mas eu falava, Senhor, me ajuda, me dá força, me dá graça o suficiente para me conseguir passar. Maturidade espiritual, me faça entender, me faça ter o discernimento. Eu pedi ajuda para o Senhor, recupera minha alma. E eu buscava o Senhor, aos pés do Senhor, chorando, para que Deus me ajudasse, porque eu cria nas promessas que Ele tinha feito. Eu cria naquilo que Ele me prometeu. Mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Tantas coisas que eu falava, meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô passando por isso. Né? E aí foi a última, sabe quando foi a gota d'água? A gota mesmo? Eu falei, Senhor, não é possível, me ajuda. Né? E daí eu indo trabalhar, o Senhor abriu meus olhos. Começou a vir umas coisas no meu coração, na minha mente. E eu, passando por essas situações, percebi, né? Através da revelação do Espírito, eu estava praticamente colhendo algo que eu fiz com uma pessoa que eu nem imaginava. Feri outra pessoa que eu nem passou pela minha cabeça. Mas eu estava passando pela dor da pessoa, né, na minha pele. O que ela causou, que eu causei. É mesmo sem querer. A gente não imagina, não pensa, não sabe. Então eu passei na pele o que a pessoa passou. E foi nesse momento que eu falei, eu não acredito. Eu falei, meu Deus do céu. Então eu passei pela situação para me entender, para me aprender a ter empatia, a esperar o tempo de Deus, a confiar nele, não é assim entrando. É porque na vida sentimental a gente tem pressa. A gente vai querendo entrar, vai querendo ir, e a gente vai pela emoção e não pela vontade, esperando com calma. É porque a gente tem que ter empatia. Para entrar na vida de alguém, a gente tem que ter calma. Aí Deus falou assim de uma forma que eu falei, cara, realmente, não sabia. Aí me arrependi, pedi perdão e tudo mais. Só que até então eu pensei que era alguma prova,
situação para provar minha fé. Não que eu estava colhendo algo, você entendeu? Então, muitas das vezes, as pessoas falam, ai, como é difícil, né, continuar, perseverar até a promessa de Deus. Até a promessa, você vai ter que colher todo o mal que você fez. Né? Ai, é muita luta, muita prova, mas e lá atrás? O que você já fez, o que você plantou? Julgando, falando dos outros. Agora tem que colher até a promessa. Você chegue sem culpa, né? Sem, é lógico, não vamos ser santo, mas vamos ter o temor, né? A cautela, a paciência, né? No Senhor, para que a gente realmente, né, pense mais no outro e mais do que em nós mesmos. A gente pensa na nossa própria vontade e ego o tempo todo, né? Olha o que diz a palavra 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. O que a gente pode, eu não tenho pecado, não faço nada. Não tem como. Tem, às vezes, há coisas que você nem sabe. A gente somos pecadores. É a graça que nos muda, a graça que nos melhora, a graça que nos forja, que faz a gente ter um caráter moldado por Deus. Temos um coração bom. Então, tudo que vem de bom de nós, né, vem de Deus. A carne não é boa, a carne não sabe fazer coisas boas. É só o Espírito, a graça de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando passei por essa situação, eu confessei e Deus me purificou. Eu senti algo mudar. Que realmente ali eu já tinha pago, tudo que eu fiz, paguei, senti na pele, agora eu aprendi. Então é isso, Deus ele vai nos ensinar a não cometer mais os mesmos erros, né? Porque imagina se fosse fácil, assim, confessa, aí cancela, não tem a colheita, como que você vai aprender? Você tem que passar na pele para você aprender, a você nunca mais repetir as mesmas coisas. Provérbios capítulo 28, versículo 13, então diz assim, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Então, reconheci diante de ti. Então, o Espírito Santo que vai revelar para você, vai abrir os teus olhos e vai mostrar aonde está o erro, o que está fazendo de errado, né? Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Glória a Deus. Então, você confessa e o Espírito, aí Jesus vem e perdoa. Né? Quando a gente realmente está com o coração arrependido de toda a maldade que a gente fez. Mas para isso a gente tem que ter a colheita. Não é assim, não fácil. Ai, aprontou, fez um monte de coisa, aí perdoa os meus pecados. Não, não é assim não. Uma revelação dos seus pecados, para que você realmente se arrependa. Se arrependa e você seja perdoado. Salmos capítulo 19, versículo 12, diz, quem pode discernir os próprios erros? A gente não consegue, não. É só o Espírito Santo que vai convencer e mostrar, abre os nossos olhos. Absolve-me dos que desconheço, glória a Deus. Que a gente hoje ore o Salmo 19 e falar para o Senhor, absolver daqueles que nós não conhecemos. Quais os pecados do Senhor que eu não estou reconhecendo? Tem misericórdia. Mostra-me aonde eu errei. Quais são os encobertos? A gente tem que orar sempre a Deus. A gente pede muito, né? A gente, essa coisa carnal de ficar pedindo. Eu quero a promessa. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Porque a gente realmente deveria orar. Mostra-me os pecados encobertos. Para que o Senhor me sare. Né? Tire o pecado de mim. É isso que deve ser nossa oração. Arrependimento. Coração quebrantado. João capítulo 20, versículo 23 diz, se perdoarem os pecados de alguém, então
estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Então as pessoas fazem coisas más para você e você simplesmente não perdoa, mas é o rancor, o ódio. O inimigo vai e fere e você deixa essa brecha na sua vida de você não perdoar o que a pessoa fez para você, agir mal com ela porque quer pagar na mesma moeda, quer ficar com raiva. Não, nós temos que perdoar a maldade do outro conosco. Senhor, tem misericórdia, me ajuda a perdoar. Senhor, eu quero perdoar essa pessoa. Porque como que a gente quer quer receber o perdão de Jesus, se a gente não tem a capacidade de perder aquele que nos fez mal? Primeiro a gente perdoa o que nos fez mal, para que Deus nos perdoe. Essa é a oração do Pai Nosso. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então essa é a lei de Deus, o perdão, o amor ao próximo, a paciência, né? Tem que confiar em Deus, confiando no Senhor, fazendo as coisas confiando em Deus, não na nossa própria inteligência, na nossa força do nosso braço, mas na oração ali, buscando ao Senhor. Dá uma direção, me mostra o que eu tenho que fazer, sempre com temor, porque eu sei que a gente é ser humano, a gente quer as coisas, dia pra noite, mas não é assim. Então que a gente entenda essa palavra sobre confessar os pecados. Por que que tá doendo tanto? Por que tá nos ferindo tanto? A gente quer a paz e tem tribulação. A gente quer a paz e a maldade. Às vezes o processo não tá entendendo nada. Deus está mandando vir para cá, mas você está falando, não estou entendendo por que está acontecendo isso. Então hoje a gente entende a colheita, tudo aquilo que a gente está colhendo, tanta maldade que a gente fez, emprestou a boca pro mal. E aí é só pedindo misericórdia e graça ao Senhor. A gente tem que pedir ajuda, misericórdia. Senhor, me ajuda a passar por esse processo, me ajuda. Seja comigo, que a tua graça me fortaleça, me erga. Tem horas que não tem força para falar. A gente tem que escrever do profundo do nosso coração. Às vezes, o profundo do meu coração, eu não consigo falar, expressar. Eu preciso escrever. Então, escreva, porque a gente vai dar legalidade. A gente tá falando com Deus da mesma forma. Mas a gente tem que colocar para fora, mostrar, pedir ajuda ao Senhor, que Ele é fiel para nos dar graça o suficiente para suportar. Tem coisa que eu passei que eu falei, eu não vou conseguir passar, mas a graça fortaleceu, ela é poderosa para nos ajudar a passar por qualquer situação. Glória a Deus. Que a gente hoje entenda essa palavra. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, mostra-nos os pecados que o Senhor estão encobertos, para que o Senhor possa nos sarar. Tem misericórdia. Que a gente tenha um coração quebrantado, arrependido hoje, Senhor. Que a gente possa pedir graça ao Senhor para suportar todo o processo e chegar até a promessa que o Senhor nos deu. Porque o Senhor é fiel para cumprir. Mas a gente precisa ter o discernimento, Pai, do processo. Nos dá o discernimento, abre os nossos olhos, tira as escamas e tem misericórdia de nós. Assim eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Repita esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.